Hoje falarei sobre Quem Mexeu no Meu Queijo, um livro dado a mim por uma amiga minha. Amiga essa que nesse vídeo eu chamarei de hippie ou hipster. E esse nome é porque ela, uma vez, quando eu fui fazer o primeiro dia do Enem, na primeira vez que eu fiz o Enem, ela estava acompanhada de minha mãe. E aí ela chegou, viu minha mãe, e depois, ou antes, ou no momento, sei lá, perguntou: "Ô, sua mãe é hippie?" Daí, no caso, não, né? Porque eu perguntei pra minha mãe, inclusive, eu não sabia, né? Vai saber o que ela responderia quanto a isso. Daí ela falou: hippie não é aquelas pessoas que ficam transando sempre, que adoram transar em qualquer lugar, coisa assim, que são muito libertinas? Aí eu falei: não sei, mãe. Não sei. Ela só perguntou se você é hippie. Aí ela falou: não, não sou hippie, não. Foi essa a resposta. E no caso, né, vou te chamar você de hippie, não só por essa pergunta aí inusitada que você fez contra a minha mãe, mas também porque uma vez, quando eu fui fazer lá o seu perfil no WhatsApp, né, adicionar lá seu número no WhatsApp, sem ficar só com o número e tal, botar um nome, né, no seu número do WhatsApp lá, salvar seu número, eu botei lá, hippie, hipster. Aí você pediu pra botar uma folhinha lá, uma folha. Aí no caso, para zoar, né, eu botei logo 6 folhas diferentes lá. 6 plantas diferentes. Hum. Olha, pra mim isso é um sinal, viu? Bom, mas antes de falar sobre um pouquinho aqui sobre você, que na real não é nem só sobre você, é também sobre sua rodinha de amigos, e enfim, você foda-se, você vai ver no decorrer do vídeo. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a jornada para você me dar esse livro aqui. Porque, primeiramente, começou mais ou menos assim. Não lembro em que momento, eu acho que foi no momento em que eu dei um presente para você, no dia do seu aniversário, ou não, foi no dia anterior ao seu aniversário, porque no caso, esse vídeo aqui também é para Sakura, que eu tô enviando esse vídeo aqui para ela. E no caso eu vou explicar depois porquê, enfim. No caso eu dei o livro para você, não, foi dois, né? Foi um que eu pintei colorido com ilustrações e outro só de texto mesmo, né? Inclusive, o que eu dei pra você foi o mesmo que eu dei pra Sakura. Que era um. Enfim, esqueci. E aí, nesse dia que eu te dei esse livro, você lembrou: ah, vou te dar um livro de presente também. No dia que eu te dei. Não no dia que era o seu aniversário. Ou seja, na véspera do seu aniversário. Porque o seu aniversário é um dia depois de Sakura. Aí, no dia que eu te dei o presente, você falou que queria me dar o presente também. Sendo que meu aniversário tinha sido uns 2 meses atrás. E você não quis, não pensou em me dar um presente no dia do meu aniversário. Ou no caso, né? Porque meu aniversário é antes das aulas começarem. Ou era no caso, né? Agora as aulas acabaram. Mas no meu aniversário, você não pensou em me dar presente logo quando as aulas voltassem. Sei lá, você pensou em me dar presente no dia que eu te dei o presente. Enfim. E aí depois de você falar isso, você demorou uns 6 meses para me dar o presente, que é esse livro, que foi esse livrinho aqui. No caso, eu tenho quase certeza que nesse meio tempo você esqueceu desse presente. Aí depois eu te relembrei, é uma teoria que eu tenho. Aí depois eu relembrei, eu reclamei, né, no caso, né, quanto a isso. E aí você deve ter se lembrado, porque, porra, você não citou ele em nenhum momento, em, sei lá, 4 meses ou 3 meses, por aí. Você nem tocou no assunto sobre o livro. Nada. Nada. E aí depois quando eu reclamei, né, sobre isso, porque, pô, você falou que ia me dar o livro. Se você não prometesse nada, eu não ia reclamar de nada, né? Estou só exigindo ali meu direito e tal. E depois que eu reclamei sobre isso, aí você começou a me falar um pouquinho, aí você começou a me falar mais sobre o livro, sobre como estava o andamento do livro, que eu ainda não sei porque demorou tantos meses, eu não sei o que esse livro tem que demorou tanto para você me entregar. Porque, sei lá, uma não sei se é desculpa, né? Não sei. Que você falou lá que ele tava dentro de um saco, que você tinha que achar ele. Mas caralho, 6 meses. Enfim, eu não sei que tipo de justificativa você teria quanto a isso. E bom, devo admitir, tá? Que quando eu recebi o livro, quando eu recebi, não quando eu li. Porque o livro é muito bom, tá? Esse livro aqui é muito legal. Gostei muito desse livro, que eu vou comentar mais adiante.
Quando eu recebi o livro, eu fiquei tipo, caralho, que bosta, hein? Porque no caso, sei lá, um título bem não tão interessante, no meu ver. No caso, um livro bem fininho, né? E curtinho. Bom, quer dizer, curtinho seria um ponto positivo do livro, mas e tal, eu fiquei tipo, caramba, 6 meses para isso. Mas, felizmente, me surpreendeu a leitura. Bom, mas antes de falar sobre o livro, vou falar um pouquinho, quase nada, mais ou menos, sobre você e o seu grupo, sua roda de amigos. É, só em uma ocasião aqui, na real, em 3 ocasiões diferentes, que foram as ocasiões finais que a gente se encontrou. Bom, um dos momentos finais de nossos encontros, né, de nossos olhares pessoais, sei lá, foi num piquenique, sei lá, num encontro de vários alunos ali, colegas, onde todos levaram comida. É mas não é piquenique, né? Porque foi na escola, lá no auditório. Mas enfim, aí todo mundo foi lá, levou comida, eu levei, acho que tapioca, acho que foi isso que eu levei, né, só. Outros levaram empada, bolo, enfim, várias coisas. Depois de comermos, eu lembro de coisa que eu derrubei, um copo de refrigerante. Eu limpei e ninguém viu, além de uma pessoa. Aí depois de comermos, né, nós fomos nos divertir um pouquinho, fazendo o quê? Já que não tinha nada ali para fazer. Vamos brincar de verdade o desafio, que no final das contas virou só verdade, né? Porque ninguém quis fazer desafio nenhum, né? Até porque, pô, a Sakura sugeriu que não pode fazer desafio até de correr e gritando pela escola. Aí, porra, ninguém queria fazer isso. Aí, né, depois todo mundo ali pegou lá a garrafa, girou, e aí acho que quem apontava, a garrafa que apontasse era para perguntar, a garrafa que ficava, a base da garrafa que ficava apontada para a pessoa era para a pessoa ser perguntada, né? E aí no caso ali calhou, né, de eu ser perguntado muitas vezes. Eu só perguntei uma vez, que foi para Anastácia. Não sei se você vai pegar quem é, mas enfim. Que aí eu perguntei pra ela quanto tempo ela era testemunha de Jeová. Aí ela falou que era desde sempre, basicamente. Foi só essa a pergunta que eu fiz. Aí depois teve várias perguntas pra mim, das quais vou dizer, quer dizer, vou falar só das duas últimas, que no caso as duas últimas perguntas. Vou falar primeiro delas. Foi que se eu era virgem e se eu era bebê. Nessa ordem. Aí, no caso eu falei que não. Uau, que legal. E a segunda pergunta foi proferida por sua amiga Hortaliças. Esse aí tá fácil de pegar, né? Quem é? E no caso, ela perguntou assim: qual é o seu fetiche sexual? Aí eu fiquei nervoso, né? Porque, porra, caralho, que pergunta é essa? Aí, no caso, eu até falei lá: não, prefiro fazer desafio. Aí acho que todo mundo ali viu como eu estava desconfortável ou algo do tipo. Ele falou assim: não, o jogo é verdade desafio. Tem que falar, é verdade que. Aí ela perguntou lá. Então, né? É verdade que você tem fetiche em sadomasoquismo? Aí eu falei: não, obviamente. Aí depois, calhou até mais vezes dela perguntar a mim de novo, só que ela não quis perguntar. O interesse dela foi só esse. Eu só quis saber se eu tinha. Qual era o meu fetiche e se eu então tinha fetiche em sadomasoquismo. Só isso. Que show, hein? E essa pergunta também veio acompanhada de um contexto, por assim dizer. Porque ela, anteriormente, não lembro se foi nesse jogo também. Eu sei que antes desse jogo, tenho certeza disso, ela perguntou qual era o tipo de garota que eu gostava, assim. Qual era o tipo de, assim, o modelo de garota que eu gostava, que eu me interessava. Eu falei lá pra ela. Ela tentou meio que encaixar esse modelo meu que eu gostava, esse ideal, digamos assim, meu, de mulher, nas amigas dela. Aí, não lembro se foi nesse desafio ou se foi antes.
ou em outro momento, não lembro, tá? Mas eu sei que ela perguntou pra mim se eu pegaria alguma das amigas dela, ou algo assim. Não sei como foi eu não lembro como foi a pergunta direito. Aí no caso eu acho que eu até perguntei, pegar em que sentido? De só, ou namorar? Aí eu não lembro o que ela falou. Enfim, sei lá, né? Ela fez umas perguntas meio suspeitas pra mim. Eu não sei se ela queria fazer uma de, digamos, casamenteira, ou enfim, né? Inclusive, falando em livros, né? Quer dizer, eu não falei em livro, eu não falei muito em livro aqui até agora, né? Mas eu depois dei um livro para ela também, que se chama Noite na Taverna, Álvaro de Azevedo. Inclusive, ela falou para mim que depois iria te dar esse livro, ou te emprestar esse livro. Enfim, um livro amarelo lá, fininho, de 96 páginas. E no caso eu dei esse livro a ela, né, porque eu falei que comprar uma edição melhor desse livro, assim como eu faço com todas as pessoas com a qual eu dou livros. Exceto aquele de colorir. E aqueles lá que eu dei pra vocês no dia dos seus aniversários. Exceto aqueles ali foi só por dar mesmo. Porque ou eu me livrava deles ou eu dava pra alguém. Então dei esse livro pra alguém, né? E tal. E aí no caso eu quero mostrar aqui a edição nova que eu adquiri de Noite da Taverna, que na real não é só Noite da Taverna, é vários contos de vários autores brasileiros. Aqui ó, que bonito. E ó, que luxuoso. Brilha, ó, dourado, bonitão. E tem dois fitilhos, ó. Um verde e um amarelo. Brasiliense. E no caso aqui, não tem só da Noite da Taverna não, né? Até pela grossura do livro, né? Dá pra ver que não tem só esse texto. Tem vários aqui. Tem do Machado de Assis. Tem do... Aqui. Será que vai dar pra ver na câmera? Não sei. Acho que não. Aqui, ó. Aqui é Noite da Taverna. Esse segundo aqui. E tem esse daqui também. Espero que tenha dando pra ver. Enfim, né? Ó, o Fid até escapou aqui, ó. Livro muito bonito, que eu adquiri e estou agora me exibindo, né? Sempre bom se exibir um pouquinho quando você pode mostrar sei lá, um luxo seu. Aqui, ó, que bonito o livro. O nome do livro é Medo Imortal, porque são contos de terror de autores clássicos brasileiros. Muito bonito, né? Para compensar aí, tá valorizando a cultura nacional, coisa que vocês não fizeram quando na ida ao cinema vocês escolheram Moana 2 ao invés de Ainda Estou Aqui, né? Para compensar. Bom, e voltando ao verdadeiro desafio, que era só verdade, depois disso, meio que todo mundo meio que cagou para as regras do jogo, que era de jogar garrafa e ver quem ia cair com quem. Aí só começou a fazer perguntas livremente. E aí, foda-se, né? Todo mundo começou a fazer várias perguntas para os outros e ninguém mais fez pergunta para mim. Eu também não sabia nenhuma pergunta para fazer para ninguém. Então, foi isso. E a maior parte das perguntas foi relacionada ao fato de talvez um dos homens ali, quer dizer, só tinha dois homens, né? Eu e outro. Talvez um fato de talvez o outro homem ali ser gay. Ou bi. Não me lembro direito. Aí, né? Depois, não tão depois assim, rolou lá a despedida, lá no grupinho, né? No grupinho chamado Grupo, onde a foto do perfil do grupo, né, é um gatinho com um emoji de língua para fora. Inclusive, vou dividir aqui. Nesse momento, né, que eu revelei que eu tinha lido o seu livro aqui, que você me deu. Né, que eu falei que tinha gostado, e realmente gostei bastante do livro. Né, um livro aqui é uma metáfora, uma fábula, né, dizendo aqui sobre os tipos de pessoas que existem no mundo, no sentido mais de objetivo de vida, mais ou menos assim, né? E no caso lá eu te revelei que li, que gostei. E no caso, para gravar esse vídeo, eu li de novo, né? Reli o livro aqui. Foi o terceiro livro que eu reli na minha vida. O primeiro foi O Pequeno Príncipe, depois foi Sonho de uma Noite de Verão, e o terceiro foi esse daqui, que eu reli na minha vida, né? Incrível. Bom, sobre o grupo, né? Também. Que no caso eu saí do grupo, tá? Se você for ver lá, tá lá.
Paulo saiu do grupo tá momento. Porque, no caso, eu meio que fiz uma limpa de números no meu WhatsApp com quem eu não conversava mais e com quem, né, eu nem tinha perspectiva de voltar a conversar. Nem tinha nenhuma conexão próxima com a pessoa para voltar a conversar, nada assim. Tá, aí no caso, por exemplo, né, eu apaguei o número de todos as pessoas, quase todas no caso, não todas, de fato. Mas, por exemplo, com todas as pessoas da sala, da minha sala de aula, né, eu apaguei o número de todas, menos o seu, o de Sakura e, por enquanto, vai saber, né, o de Joaquim, que é o do vídeo anterior, do alienista. No caso, eu não apaguei o dele é porque eu tinha que enviar o vídeo para ele. Caso eu não tivesse esse vídeo para fazer, talvez eu teria apagado o número dele, porque também eu não tinha. Eu fazia muito tempo que eu não conversava com ele, e não tinha nenhuma razão aparente para do nada voltar a conversar com ele, né? Nem com você. Aí no caso o vídeo que serviu para isso, né? Mas aí, sei lá, se a relação de conversa aqui morrer, aí eu apago, porque sei lá, não tem por que eu ficar com um número ali que eu não vou usar pra nada, né? Tipo isso. E no caso, você seria a mesma coisa, né? Porque caso não fosse esse livro aqui, né? Pra fazer esse vídeo aqui, provavelmente eu teria apagado o seu número. E aí nunca mais iria contatar com você, né? E tudo mais. E bom, eu faço essa limpa de números porque de fato não faz nenhuma diferença mesmo. Tipo, sei lá, só porque realmente a pessoa nunca volta a falar comigo e eu não vejo nenhuma razão para voltar a falar com a pessoa, nenhum assunto. Se bem que eu sei que eu não preciso de um assunto super legal para voltar a falar com a pessoa, é só falar. Mas sei lá, também não vejo nenhum assunto conveniente para falar. Por exemplo, uma amiga que eu vejo que eu posso voltar a falar sim, sempre que é possível, Evelyn, que é a do primeiro vídeo. Esse aqui não é o primeiro vídeo que eu faço de livros, né? Você já percebeu? Esse aqui é o 10º, eu acho. Acho que é o 10º esse daqui. É do primeiro vídeo. Eu nunca mais tive voltado a falar com ela. Mas, eu, por exemplo, ela postou lá nos status um meme. Eu comentei no meme. Porque, sei lá, tipo, tem uma conexão até legal. Isso aqui soa meio estranho, né? Mas tem uma conexão, né, legal assim, deu com ela. E aí, ok, eu não vou apagar o número dela, acho que nunca. Muito difícil eu apagar o número dela, porque realmente eu acho que tem como, de fato, voltar a falar com ela sempre que der, ou enfim. Porque a gente desenvolveu uma relação muito íntima, próxima, sei lá. No caso com você, não. Com outras pessoas também não. Aí no caso, essas pessoas que eu não tenho relação próxima, não tenho relação que eu acho que tem como voltar, tem como ser ativa e coisas assim, aí eu apago. Inclusive, o único momento que eu me arrependi de ter apagado o número de uma pessoa foi num vídeo, num cara que eu pensei que depois eu repensei e vi que poderia fazer um vídeo para ele, que no caso seria um vídeo sobre esse livro aqui, Vidas Secas, que foi o primeiro livro que ele leu. Né? Aí no caso eu apaguei o número dele, porque eu vi que eu nunca mais ia falar com ele, de fato eu nunca mais falei, porque ele também nunca mais falou comigo, e dane-se, né? E também acho que ele deve ter trocado de número, aparentemente, porque ele se mudou daqui. Ele morava aqui na ilha, mas agora não mora mais. Enfim. E aí eu perdi a oportunidade de fazer mais um vídeo aqui de um livro para mandar para outra pessoa. E na verdade, Hip, pra ser sincero, na real eu já tinha apagado seu número sim. Eu já tinha apagado seu número anteriormente. Porque, no caso, só voltou, eu só voltei a ter esse número porque eu postei nos status lá minha nota do Enem. E aí você foi lá e ele me deu os parabéns pela nota que eu tirei. E aí, no caso, esse número voltou, porque eu tinha apagado ele, eu tinha deletado ele do meu coisa. Só que você não deletou o meu, né? Daí, você ficou lá. E aí, quando você viu meus status lá, e você falou, oi, parabéns, não sei o que, algo assim que você falou. E aí, no caso, eu voltei a ter esse número. Aí depois eu acho que eu esqueci de apagar de novo, algo assim. Aí depois também eu pensei, tive a ideia de fazer os vídeos, né? Tive a ideia de fazer os vídeos dos livros que eu tenho e que poderia homenagear, entre aspas, a pessoa com os livros e tal. E aí eu não apaguei, não, decidi não apagar esse número de novo. Mas no caso, né, o nosso
nossos encontros pessoais, de olho em olho, não acabaram ali, no último dia de aula. Acabaram um pouco depois, né? Porque num dia desse ano, acho que foi dia 9 desse ano, parece, não lembro. Ou dia 14 desse ano. Por aí. Eu acho que foi em janeiro. Eu acho. Eu não tenho certeza. Eu fui, né, mais uma caminhada à praia, como eu sempre dou. Quer dizer, ultimamente não tenho dado uma caminhadas à praia, mas estou pensando em voltar a dar caminhadas à praia. Enfim, tava numa caminhada normal até aquele manguezal lá, onde você sabe onde fica. E aí, de repente, eu ouço, Paulo? Eu olho pro lado e tá lá vocês, no meio da água. Eu falei, caralho, que foda. E aí, entrei na água e comecei a brincar com vocês lá na água. Foda. No caso, parece que a gente brincou de trenzinho, né? Um começou a se agarrar um no outro e então vai fazer tipo uma centopeia humana. Nossa, que bela comparação. Na água, começou a andar. A gente também fez uma brincadeira lá que eu não sei o que que era guerra de alguma coisa, pra ver quem derruba um primeiro na água. No caso, era um subir nas costas do outro, e é dois, né? Dois pares, subindo um nas costas do outro, pra daí o que tá em cima ser derrubado pelo que tá em cima do outro lá. Mas no caso, né, eu fui o cavalo da vez, e aí o amigo lá, né, subindo nas minhas costas, e eu só. Ai, muito bom essa parte, essa cena. Ele ficou putão lá comigo, mas aí depois, né, arregou de novo e voltou a subir em cima de mim. Mas aí depois, aí eu não joguei mais ele pra trás. Quem jogou ele pra trás foi a pessoa que tava em cima da outra, né? E aí, depois, né, da brincadeira, a gente também ficou lá conversando um pouco sobre várias coisas, que eu não lembro agora o que que eram, né, e também, enfim. E depois a gente saiu da água, que nem anfíbios, e fomos lá comer um lanchinho da tarde. No caso, eu não comi porque eu odeio manga. O lanche da tarde era só manga. Que bosta. E aí foram lá, comeram e então depois vocês queriam voltar para água, né? E no caso eu tive que ir embora, porque né, eu saía de casa para passear na praia 3 da tarde, mais ou menos, e próximo de escurecer. E aí eu voltei para casa correndo nesse dia. E nesse dia, né, antes de eu voltar para casa, né, a nossa amiga aí, né, ou sua amiga, Jojo Nescau, que na minha cabeça Nescau é mais claro do que Todd, Jojo Todinho, Jojo Nescau, mais claro, na minha cabeça. Enfim, ela falou que ia num dia me convidar para dar mais um passeio na praia com vocês, né? Obrigado pelo convite. E muito obrigado. Mas essa não foi a última vez que eu vi vocês duas. Você e Jojo Nescau. Também eu vi vocês. Quer dizer, eu acho que eu vi Jojo Nescau esse dia, mas eu tenho certeza que eu te vi nesse dia também, só que você não me viu. E foi no dia 14 do mês passado. Quer dizer, faz um mês agora, né? Porque eu tô postando esse vídeo dia 13 desse mês. E no caso amanhã seria o dia 14. E no caso, no mês passado. Quando eu fui ver o filme do Superman novo. Superman 2025. Aliás, um filmaço. Filme ótimo. Maravilha esse filme. No caso, eu entrei lá no ferry, né? E aparentemente, não lembro, porque eu vi de relance, assim. Vi de canto de olho. Quer dizer, eu vi de canto de olho, mas depois eu mirei. Mas eu tava andando, né? Eu vi de relance, assim, não sei. E aí depois eu fiquei tipo, caramba, será que é ela? Aí eu nem quis ver. Porque, sei lá, vai que não era, eu passava vergonha. Enfim, né? Que. Pior que esse livro aqui. Pior que esse livro aqui trata sobre isso. Sobre ter medo das decisões. Enfim. Daí eu não fui lá, saber se era ela mesmo. Tava lá sentada no ferry, no dia 14 do mês passado. E depois não vi mais ela, né? Enfim. E quando eu saí do ferry e fui desembarquei em Salvador, né? A gente foi lá pegar um Uber, tava lá de carro, e aí quando eu entrei no Uber, aí o Uber foi andando assim naquela curva lá, né? Você deve saber, eu te vi.
lá no meio da coisa lá, andando com outras mulheres lá. Você ficou lá andando no meio do. Tem a curva aqui, assim, e você ficou nessa parte aqui do meio, andando pra frente, olhando pros lados assim, sei lá, não sei porquê, com o celular na mão. Acho que tava. Você devia ter chamado o Uber e tava procurando ele, né? Provavelmente. Enfim, aí depois nunca mais te vi, mas isso faz pouco tempo até. Eu fiquei até surpreso. Eu pensei até em gritar, ô hipster! E tal, mas aí pensei, fiquei com vergonha, né? E também pra quê, né? Não fazia diferença nenhuma, eu já tava indo embora e tal. E é isso. Pois bem, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre a obra em si, o livro em si. Vou começar que ele é bem curtinho, tá? Ele é basicamente uma fábula sobre. Eu já falei isso, né? Enfim. É, é bem curtinho, ó. Ele tem aqui umas frasezinhas bonitinhas, nesses queijinhos aqui assim. E também ele é uma edição antiga, né? A edição nova eu pesquisei. Ela agora é alaranjada, amarela e tal. Essa aqui é a edição antiga desse livro, que eu achei interessante porque é uma edição rara, né? Não é mais edição esgotada, não é mais reimpressa nessa edição aqui. Né? Que eu achei interessante porque é muito legal, né? Pra quando eu for mais velho ainda, né? Poder vender essa edição aqui. Pode ganhar muito dinheiro. Muito massa isso. Edição antiga desse livro. Que tá até aqui com ortografia antiga. Tá com trema, por exemplo. Eu não sei se eu vou achar aqui. Enfim, aqui eu não vou achar, mas tá com trema. Com aqueles dois pontinhos em cima do U. Né? A edição aqui é antigona. O foda que complica é o fato dela estar aqui caindo aos pedaços, né? Aqui. Tá aqui com 10 páginas aqui descoladas do livro. Ainda bem que é só essa daqui. No caso não atrapalha muito porque essa aqui é um prefácio. Olha, deixa eu ver o que é isso aqui é. Aqui é dedicatória. Espero que eu não arranque a página sem querer, ó. Dedicatória do livro. Aqui é a edição 41, ó. Edição 41. Que massa. Hum, melhores planos. Sumário. Aqui é a história por trás da história. Aqui começa, história por trás da história. Aqui tem o sumário. Aqui. Enfim, tá aqui descolado. E aqui no livro também tem coisa interessante, que não foi você que fez, mas aqui é uma dedicatória de uma pessoa antiga, né? Pô, nem pra você refazer um aqui do ladinho assim, ó. Para meu amigo Paulinho Rodriguinho. Aqui assim, ó. Isso é muito legal, mas aqui essa dedicatória aqui, ó, que eu não consigo entender quase nada que tá escrito. Mas tá aqui a mensagem. Quem mexeu no meu queijo? Eu que não fui. Que engraçado isso aqui, né? Nossa, muito engraçado essa quebra da quarta parede, essa metalinguagem. Bom, o livro se inicia aqui com algumas pessoas, alguns ex-colegas de escola, de classe, se reunindo depois de muito velhos. Que é uma coisa que a gente poderia fazer, né? Mas, sei lá, mosquito filha da puta. Mas duvido que isso aconteça. Bom, aí depois um dos caras, que eu acho que é o Michael, não lembro, porque nenhum dos personagens, porque nenhum dessas pessoas aqui são marcantes, né? Eu poder lembrar o nome assim, tipo, uau, o Michael. Mas eu acho que é o Michael que conta a história. Ele fala ali um pouco sobre, ele vai falar ali, né, sobre a história que mexeu no meu queijo, que dá o título ao livro, que ajudou ele muito a se incorporar a se incorporar no mercado, a ajudar ele na vida, sobre como se relacionar com as pessoas, sobre saber como as pessoas são e coisas desse gênero. Bom, a fabulazinha fala ali sobre dois homenzinhos que são do tamanho de ratos e dois ratos. No caso, os ratos são o Sniff e o Scurry. E os homens são o Ren e o Hal. Tá procurando aqui na minha colinha. No caso, já adiantando aqui, eu vejo, no meu ver, que o queijo aqui significa felicidade. E no caso, o Ren, ao qual eu apelidei de Renda, para conseguir me lembrar melhor quem ele é, a personalidade dele, porque só de lembrar os nomes, Ren e Hal não vem muito a memória já de quem seja quem. Aí no caso eu botei Renda, porque ele, no meu ver, na página 33, que eu vou ler aqui depois, ele tem a felicidade dele no emprego dele.
E depois que ele foi demitido, ele ficou sem felicidade, ficou sem queijo, né? E também tem o outro homenzinho que se chama Hal, que eu apelidei de Hal Mance, para conseguir lembrar melhor, porque no meu ver, o queijo para ele é um relacionamento bom. E no caso, quando o queijo dele acabou, quando ele terminou com o relacionamento, a felicidade dele acabou, né? E no caso aqui eu vou fazer a única leitura aqui de um trecho desse livro, que mais ou menos coage a pessoa a pensar dessa forma que eu penso, acho eu. Enfim, aqui é na página 33. Encontrar queijo era o seu modo de obter o que achavam que os tornaria felizes. Tinham, tinham próprias ideias do que o queijo significava para eles, dependendo do seu sabor. Para alguns, encontrar queijo era ter coisas materiais. Para outros, era ter boa saúde, ou uma sensação de bem-estar espiritual. Para Hal Mance, encontrar queijo significava apenas sentir-se seguro, ter um dia ter um dia uma família amorosa e viver em um chalé confortável na rua Cheddar. No caso, se sentir seguro, acolhido, família amorosa, né? E ter uma casa para ter a família e tal. Para Ren, dá significava alcançar o sucesso, ser responsável por outras pessoas e ter uma grande casa no topo da colina Camembert. 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 No caso, né, alcançar o sucesso, ser um empresário de sucesso, ter dinheiro, ser responsável por outras pessoas, ter empregados, né, uma empresa grande, empresário ali, empresa grande, e ter uma grande casa, né, e conquistar muitas coisas com essa grande empresa que ele queria ter, né, o Ren Da e o Hal Mance. Pois bem, mas no caso, a história é mais ou menos assim, o iníciozinho da história, né. Os Sniff e os Curry estão mais ou menos ali juntos com o Hal e o Ren. E no caso eles percebem, né, os Sniff Curry por farejar. Um é porque ele fareja rápido, eu não lembro mais qual é qual, tá? Mas no caso, um dos ratos ele consegue farejar rápido o ambiente, consegue perceber que o ambiente está mudando rapidamente em sua volta. Já o outro, ele consegue se adaptar rapidamente a essa mudança. E no caso, os dois juntos ali formam o ideal, né? Mais ou menos assim. Né? Que não precisa pensar muito, é só agir. Pensar sem agir, mas agir de forma coerente com a situação. Já o Ren e o Hal, que são humanos ali, né, mais complexos, que tem lá suas crenças, tem lá seus medos, tem lá seus, suas próprias coisas, suas coisas específicas, eles se acomodam muito rápido, muito fácil ali ao posto C de queijo, eu acho, que é um posto que eles ficam lá comendo queijo todos os dias, de boa. É basicamente realmente uma analogia com um emprego e com um relacionamento amoroso muito bom, eu acho, já que eu não tive nenhum dos dois. E eles ficam lá acomodados com aquilo, mas aí, quando o queijo some, que no caso ele não sumiu do nada, ele sumiu aos poucos, porque eles iam lá comendo queijo, né, de boa ali, de boa na lagoa, sem perceber que o queijo estava acabando, ou mofando. Né? E aí quando acabou de fato, né, quando veio a última migalhinha, eles pensavam, caramba, cadê meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? E no caso, né, eles ficaram lá, né, desolados com isso, tal qual uma pessoa quando é demitida, ou alguém quando vem término de relacionamento fica, né, ficaram desolados, desacreditados com o que tinha acontecido e tudo mais. E, no caso, eles ficaram lá acomodados de novo, no mesmo posto, esperando o queijo vir. Eles até tentaram procurar o queijo no mesmo local de lá, né, porque eles arrombaram a parede do local, tentando achar o queijo. Que no meu caso seria como analogia a persistir naquilo que já se foi. Persistir num relacionamento antigo, persistir num emprego ao qual o seu chefe não te quer mais, coisa do tipo. E no caso, eles ficaram lá no posto C por muito tempo esperando o mundo mudar para eles se melhorarem. O mundo fazer aquilo que eles queriam, que era dar queijo a eles, ou felicidade. E, no caso, né, Hal Mance foi meio que percebendo, foi meio que refletindo consigo mesmo que ele deveria, ao invés de ficar ali acomodado, parado no mesmo lugar, deveria se mover os outros cantos do labirinto, que é onde eles estavam. No caso, uma fábulazinha bem esquisitinha, mas que é bem compreensível nesse quesito de ensinamento, né? Mas senão era bem estranho, porque eles estão num labirinto com queijo.
Enfim, aí ele teria que percorrer mais pelo labirinto, que no caso esse labirinto seria a vida, né? Se mover na vida. Sair, tirar a bunda da cadeira, tirar a bunda do sofá. Fazer as coisas funcionarem na sua vida. No caso, ele foi desincentivado por Ren por um pouco, né? Porque Ren ficou lá dizendo, porque Ren meio que refletiu para ele o que ele sentia. Que eram as inseguranças e era o sentimento de e se não acontecer nada? E se eu não encontrar queijo? Mas, no caso, né? Hal ficou lá com um sentimento maior de que e se eu encontrar? Vale a pena arriscar do que ficar aqui no mesmo, como acomodado, sabendo que nada vou receber. Vale mais a pena arriscar, tendo chance, ou pelo menos esperança, de receber, ou melhor, de encontrar o queijo. No caso, felicidade. E no caso, né, então ele foi-se ele. E no meio desse caminho, ele foi refletindo ali consigo mesmo sobre vários pensamentos, pensamentos positivos, pensamentos negativos, e foi sobrepondo-se mais e mais a pensamentos positivos quanto a isso. Que no caso, os pensamentos positivos dele eram em geral esses aqui, ó. Por exemplo, ó, essa frase aqui é legal. Se você não mudar, morrerá. Né? Se você não fizer nada da sua vida, você vai morrer isoladamente, sem nada, sem queijo. Tem aqui outros aqui, que no caso ele escrevia aqui na parede do labirinto, é foda, do labirinto e tal. Pensamentos positivos, pensamentos para conduzi-lo a continuar na sua jornada, no seu labirinto de encontrar queijo, né? Mesmo que ele tenha segurança, mesmo que ele tenha medo, mesmo que ele tenha várias coisas bem humanas, tal qual ele é humano. E aqui tá até um último, né? Um mural grande aqui dos ensinamentos. E no caso, né, com a jornada dele, ele encontrou um queijinho aqui e ali, aqui e acolá, e aos pouquinhos. Mas no caso, ele ia acumulando, né, esse sentimento assim de queijo, de felicidade, ao longo da narrativa, ao longo de sua andada pelo labirinto. E então, né, ele meio que começou a ficar feliz, não por encontrar queijo em si, e na real, meio que esse queijo, no meu ver, ele era basicamente o queijo da aventura, da jornada, da aventura dele em encontrar queijo. O queijo que ele encontrava no caminho não era o queijo de verdade, né? Era o queijo da felicidade que ele tinha ao sair do lugar, já a não ficar acomodado. Só isso, só não ficar acomodado no mesmo lugar já dava queijo para ele, felicidade. Mas no caso depois, né, e com isso, com ele recebendo essa alegria dele de não ficar no mesmo lugar, já só no mesmo lugar, né, já recebeu o queijo ali da andada só, apenas da andada, da caminhada, né, de se mover, de fazer alguma coisa, no dia que não sou inútil, não faz porra nenhuma da vida. Com isso, ele já foi tendo felicidade, mas e foi até se sentindo, foi até rindo das próprias desgraças que ele tinha na vida e que ele pensava antes, né, dos próprios medos, das próprias inseguranças, das próprias incertezas que ele tinha na vida, e começou até a rir disso, de si mesmo, né, começou a brincar com si mesmo, né, quanto a isso. E quando uma pessoa consegue brincar com si mesma, consegue rir da própria cara e não se sentir magoada ou coisa assim, realmente é um sinal que ela encontrou o queijo dela. E foi quando o personagem aconteceu. Ele encontrou lá o queijo. Nossa, que filha da puta. Ele encontrou lá o queijo gigante no posto N, eu acho. Enfim, não importa o nome dos postos, né? Lá juntamente com o Scurry e o Sniff, que estavam lá há muito tempo. E que no caso, eles lá há muito tempo, naquele posto, ficavam lá às redondezas do labirinto procurando mais queijo, mais queijo, mais queijo, para garantir que aquele queijo ali não acabaria tão cedo, né, até eles morrerem, talvez, né? Talvez essa seja a coisa. E também que eles, mesmo se aquilo ali acabar, eles podem já ter uma noção de caminhos que eles podem trilhar para encontrar mais queijo, mais felicidade e coisas do tipo. E no caso, o Hal foi lá para com eles, ficar com eles e também fazer a mesma coisa que os ratos faziam, né? E tal. E com isso, né, o Hal agora fica a pensar se o seu amigo Ren, ao qual ainda estava lá supostamente no mesmo local, no ponto C, no posto C, se ele veria até o posto N e conseguiria entender a mensagem dele sobre encontrar queijo, né? Que no caso o Ren, ele é um contentado com a vida, né? Mas no caso, talvez a mensagem de que as mensagens que o Hal
deixou no caminho, faria o Ren, na esperança de Hal, ser que nem ele. Ser um vitorioso, convenhamos. Mais ou menos isso. E aí, no caso, a narrativa, né, termina com o Hal ouvindo ali um barulho de passos ao fundo. Que talvez seja passos ou talvez não. Ninguém sabe, porque a narrativa acaba aí, bruscamente. E no caso, né, cabe ao leitor pensar também se Ren conseguiu encontrar o queijo ou não. Ou no caso também, talvez seja uma meio que provocação, de certa forma, nessa parte final, seja uma provocação ao leitor, né? E aí, você vai continuar, talvez uma provocação positiva, no caso, né? Ao leitor. E aí, você vai continuar aí, desolado, sem fazer porra nenhuma da vida, sem ter um queijinho bom para comer, ou você vai sair daí e embarcar no labirinto e encontrar seu queijinho, o queijo gigante. Você vai fazer isso ou não? Sim ou não? Sim ou não, hein? Ren. E aí meio que é mais ou menos isso. Aí depois, né, dessa narrativa, muito legal, muito bacana. Eu gostei bastante mesmo, tá? Ela terminar, e aí volta lá ao quadro das pessoas, dos ex-colegas, que no caso eles começam a conversar um pouquinho ali sobre o cachorro da história e tal, tudo mais, o que sinceramente não me importa tanto, assim, porque, enfim, o que importa mesmo é a fábula, né? E é isso. Esse aí é o livro. Inclusive, uma coisa interessante que eu queria só comentar aqui rapidão é porque no início, não, no início não, na primeira vez que eu li esse livro, lá ano passado, né? Eu lia no ônibus, indo para a escola ou voltando para a escola. E no caso meu, que lia com sono. No meu ver, foi isso. Que fez com que eu confundisse os personagens. Ou não, porque também o nome é muito confundível, mas no caso eu achava que o Hal tinha virado o Ren. Tipo, sei lá, naquela parte em que o. Eu não sei como isso, mas eu achei que o Hal tinha pensado em sair do labirinto e aí ele desistiu. E aí depois o Ren acolheu aquele pensamento de rebeldia do Hal sobre o labirinto. E aí então foi ele que saiu do labirinto, não o Hal. E aí ele foi para encontrar o cônjuge dele e depois o Hal que ficou. O Hal que pegou o papel do Ren e o Ren pegou o papel do Hal. Basicamente isso. Inverteu-se a lógica no momento que o Ren pensou em ir pro labirinto. Em ir pro labirinto não foi na minha leitura da minha cabeça com sono. Enfim, né? Mas agora que eu reli, eu já peguei a história melhor, porque agora eu li sem sono. Bom, a história é muito legal, tá? Muito maneira. Gostei bastante mesmo, sinceramente. Uma história que realmente me fez até mesmo voltar. De certa forma, a vontade que eu tinha de andar já tinha antes, tá? Minha vontade que eu tinha de andar. Mas no caso disso daqui, esse livro aqui meio que potencializou minha vontade, meu querer de voltar a caminhar na praia, né? Isso aqui fez eu voltar a ter vontade de andar na praia, isso aqui, tá? Então realmente é um livro que ajuda mesmo a pessoa. Assim, não vai mudar a vida, né? Convenhamos. Como o livro aqui tá sugere. Que é lá na entrevista final do livro. Na entrevista não, no diálogo dos ex-colegas, ele meio que dá a entender que esse livro aqui muda vidas e tal, que não, tá? Mas pode melhorar. Isso sim. E, enfim, uma fabulazinha muito legal. Agora, irei falar aqui o motivo, né, do porquê também eu estou enviando esse vídeo aqui, tanto para você, hipster, quanto para Sakura. Porque no vídeo da Sakura, que é o vídeo do Cândido Otimismo, que está aqui no meu canalzinho, eu simplesmente esqueci no vídeo de falar sobre as recomendações de livros que eu tinha para ela. Eu tinha bolado aqui as recomendações de livros que eu tinha para ela, para Sakura, só que eu simplesmente esqueci de falar no livro não, no vídeo, as recomendações de livros. Então agora eu tô aqui, né, no seu vídeo da sua prima, aqui porque vocês dois são primos, para recomendar os livros tanto para Sakura quanto para você. Por isso que eu tô vendo esse vídeo aqui também para Sakura. Primeiro irei recomendar livros a ti, hipster, e depois a Sakura. Bom, temos aqui alguns e vamos lá. O primeiro livro que eu quero recomendar para você é um livro que é muito parecido, muito mesmo parecido, com esse daqui, que é O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Tem uma coisa muito semelhante, quer dizer,
É a mensagem, né? A história não tem nada a ver. Mas a mensagem de que você deve mudar, que você deve não se acomodar na vida, deve sempre buscar o melhor para si, não só no que já te conforta e pronto e tal. Realmente é uma fábula aqui também que combina muito com esse daqui. Os dois livros são muito parecidos. Eu até fiquei surpreso aqui com esse livro aqui também, porque ele se assemelha muito a esse daqui. Inclusive, não só pelo fato desse livro aqui ser da mesma editora, que é a editora Record. Aqui, ó, dá pra ver? Aqui o símbolozinho aqui tá transparente, né? Aqui o símbolozinho, aqui o símbolozinho da editora Record. Os dois teriam a mesma grossura, o mesmo número de páginas, o mesmo tamanho, tudo mais. Mas também a mensagem que os dois passam é muito similar, tá? É muito interessante esse livro aqui. Se você leu esse aqui, né? Eu acho que você leu. Eu acho que você leu, né? Antes de me dar o livro. Se você ler esse daqui, você vai gostar muito desse daqui também, tá? Cavaleiro Preso na Armadura. É muito legal, mas no caso, tá? Eu achei esse daqui um pouco melhor. Porque a história é mais divertida, por assim dizer, tem mais ensinamentos, ensina de uma forma mais filosófica até, mais ou menos, eu achei. E também de forma mais emocionante, tá? Esse daqui. Tanto, tá? Que esse daqui foi o livro, eu até fico pé da vida em falar disso, de certa forma. Esse daqui foi o livro que mais me fez chegar perto de chorar. Esse daqui. Esse negocinho aqui. De 110 páginas. Que tem esse tamanhozinho de letra aqui, ó. Muito curtinho. Que eu li em um dia. Acho que em 3 horas por aí. Olha que eu leio lento. Isso daqui foi o amontoado de palavras que mais me fez chegar perto de chorar. Realmente eu fico até bravo em falar disso. Porque, sei lá, dá raiva. Mas ainda assim, é um livro incrível esse daqui, tá? Cavaleiros da Armadura. Muito bom esse livro. Sensacional, sensacional. E temos aqui também um livro que eu quero mostrar. Que eu, inclusive, até gravei um vídeo sobre esse livro aqui também. E o próximo livro também. Aqui eu também vou ter gravado. Eu também gravei um vídeo sobre o próximo livro que eu vou falar aqui. Ficou confuso, né? Enfim, continuando. Aqui que é As Vantagens de Ser Invisível, do Steven Chbosky. Chbosky. Aqui que eu já gravei um vídeo falando sobre esse livro aqui. E tá aqui as marcações até, ó. Que é um livro muito legal, tá? Muito bom. Muito fluido a história. Muito identificável com o personagem principal. Embora não tanto, mas eu expliquei isso melhor lá no vídeo. Então vai lá ver o vídeo, me dê views, tá? Aqui. E é isso, cara. Muito legal esse livro aqui. Ó, edição. Capa dura, ó. Que chiqueza. Uau. Temos aqui também um livro que eu acho que você já deve ter ouvido falar, ou não, que é um clássico. Que também é muito bom ler livros clássicos, Mosquito Arrombado. E eu vou te recomendar aqui mais alguns clássicos, tá? No caso, o primeiro aqui é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Que é um livro bom, tá? Eu gostei bastante desse livro aqui. Não gostei, mesmo foi da edição. Não pela capa, nem pelo material, no seu papel, que o papel é bem fininho, mas pela diagramação, que é horrível. Olha o tamanho disso daqui. Cansa muito ler essa diagramação aqui. E também pela tradução, que não é lá essas coisas. Na real, não é nem lá nem cá essas coisas, de certa forma. Mas aqui um clássico, muito bom, tá? Pra você entender um pouco do escárnio humano, do jeito que a pessoa pode mudar na vida, de personalidade, do jeito que a pessoa pode ser má, de pessoa que você ama pode ser uma cuzona com você e tal, e tudo mais, essas coisas. E do caráter humano mesmo. Do que é ser humano também, de certa forma. Aqui, o Morro dos Ventos Uivantes. Dos Ventos Uivantes. E também que é uma história bem dramática e se não fosse a tradução, tá? Que é uma tradução ruim, truncada, seria um livro bem corrido de se ler, bem divertido de se ler. Que eu acho uma trama muito boa, muito bem enlaçada nas subtramas. Aqui, O Morro dos Ventos Vivantes. Também fiz várias marcações, ó. Várias aqui. Bem legais. Eu também fiz um vídeo sobre esse livro aqui, no caso. É isso que eu quis dizer antes. Eu fiz um vídeo desse livro e desse daqui também. Vídeo dos dois. Pode ver aí. Mas no caso, esse daqui, tá? O vídeo ficou meio chatinho.
Porque eu quis focar mais na história do livro, eu quis focar mais no livro em si, né? E não só na pessoa para quem eu tô mandando o vídeo. Diferente dos outros vídeos que eu gravo, né? Que eu foco mais na pessoa em si do que no livro em si, mesmo o livro estando na capa e no título, né? Mas esse daqui eu foquei mais no livro mesmo, tá? Então não tá tão divertido quanto esse daqui. Eu acho que esse daqui tá divertido pelo menos, né? Ou não. Enfim. Aqui o Morro dos Ventos Vivantes, melhor do que o Morro do Alemão. E temos aqui um clássico que é simplesmente incrível, tá? É uma obra-prima da humanidade, esse daqui. Esse daqui não tem outro igual a esse daqui. Realmente isso aqui é outro nível de literatura. É outra coisa, assim, inigualável. É um dos meus livros favoritos. Só perde para Jurassic Park e sua continuação e 1984. Só dois ganham esse daqui. E ele fica à frente de livros muito bons também, como Drácula e It a Coisa. Esse daqui. Que realmente é um livro sensacional, apesar de curto. Que é A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell. Que é uma fábula também. Fábula. Mas uma fábula disparada de outro nível de coisa. Que é sobre a Revolução Russa. O governo de Stalin, mais precisamente também. A dominação do autoritarismo na sociedade. No caso aqui é uma fábula escrita desse sistema assim, no meio de uma fazenda, em que animais dominam a fazenda e estabelecem o próprio governo, e própria ideologia e tudo mais. Essa edição aqui é muito bonitinha. Olha, isso aqui é uma jaqueta, que se diz. Aqui, ó, pode ser removida assim, ó, que legal. E aí vira esse desenho aqui, que no caso, esse aqui também tem ilustrações, tá? Essa edição aqui. Ó, que guarda, guarda caótica, né? Aqui tem ilustrações meio, não diria, sei lá, eu diria que são ilustrações meio assim nojentas, mas não no sentido ruim da coisa. É tipo, não sei explicar direito, mas aqui, sei lá. Tem essas aqui que são as simples, essas que não são coloridas, ó. E também tem outras aqui que são coloridas. Deixa eu ver se encontrou algum aqui, ó. Tipo, ó, sei lá. Meio grotesca, mas não no sentido de terror, não tanto assim no caso, né? Mas sei lá, no sentido de ser asqueroso, ser meio nojento. Não sei explicar direito. Eu gosto das ilustrações, tá? Essas coloridas, eu gosto delas. Acho elas bacanas. Mas enfim, né? Dá um ar meio estranho. Ó, essa cena aqui é emblemática. Dá um ar meio estranho, assim, né? Tem como é que se diz? Um vale da estranheza. De certa forma nas ilustrações desse autor aqui. Desse ilustrador aqui, quer dizer. Né? Aqui, ó. Essa daqui também é uma bem estranha e tal. Tipo. Ó. Aqui tá um ovo. Aqui tá as galinhas. Tá vendo aí? Tipo, não é meio, sei lá, nojento. Asqueroso. Mas ainda assim eu acho bacana as ilustrações dele. Tá aqui, ó. A jaqueta. A jacket. Jaqueta, né? Aqui é brasileiro. Eu falo brasileiro. Não falo estadunidense. E aqui tá o autor, a ilustração do autor e do ilustrador em si. Aqui. Que é bem bacana. E um livro clássico contemporâneo que toca num tema bem tocante e que acho que é legal você ler também, que acho que você vai gostar. Eu gostei também, embora não tenha achado tão comovente assim quanto aparenta ser, nem as pessoas as pessoas fazem parecer ser, mas é um livro muito bom, que é aqui o famoso O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne e tal, que é um livro bem gostoso de ler, bem fácil de ler, bem tranquilinho, embora seja aí triste, né, mas eu diria até que é um livro tragicômico, que ele meio que tenta suavizar a situação ali, né, que os meninos se encontram com a inocência dos garotos. Ele tenta suavizar isso e funciona, tá? Porque não é um livro pesado. Não, não é. O cenário que ele se encontra é pesado, mas é suavizado. De um jeito legal ainda, tá? Aqui, Menino Pequeno Ilustrado, famosíssimo, né? Não é triste. Eu achei que seria mais triste, tá? Eu achei que seria um livro para me fazer chorar,
como o outro anterior foi, embora o outro não tenha essa intenção, mas esse aqui que tinha, aparentemente não fez, mas o outro que não tinha quase fez. Enfim, né? Coisa da vida. Aqui, e enfim, né? Aí, maneiro. Um contemporâneo legal para se ler. E, por último, para hipster, temos aqui, não é um livro, tá? Aqui, você pode ver aqui, ó, que é grossão, gigantesco, tem quase 900 páginas, mas isso daqui não é um livro, são 3 livros. São Orgulho e Preconceito, Razões e Sensibilidade e Persuasão, da escritora inglesa clássica Jane Austen. Aqui. Já deve ter ouvido falar de um desses aí, né? Orgulho e Preconceito, talvez, já deve ter ouvido falar. Aqui, no caso, estão 3 livros dela. Nessa edição aqui que eu tenho. 3 livros dela. Eu ainda não li nenhum, tá? Ainda não li esse livro. Esses livros, no caso aqui, são 3, né? Eu nem sei quando eu vou ler, mas aí, né? Um livro clássico que é tido como fácil para pessoas que não são apegadas aos clássicos, como eu, embora eu não esteja tão assim, pegar os clássicos, mas pessoas que não estão acostumadas a ler coisas difíceis, de certa forma, embora eu também não esteja tanto assim, mas em comparação a você, eu acho que eu estou, né? Mais ou menos. Então, acho que isso aqui deve ser um bom começo, um bom livro clássico para se ler, como geralmente pessoas os consideram, né? Porque são 3. Muito bem, agora vamos para os livros que eu deixei, melhor, esqueci de recomendar no vídeo do Cândido a Sakura. Vamos lá. Primeiramente aqui temos uma história em quadrinhos, olha só que legal, que acho que você vai, enfim, aqui que se chama Cães. E é uma história em quadrinhos coreana. E agora você deve ter dado uma reação como tipo, oh, algo assim, né? A sua reação foi essa, falei. E aqui, no caso, a história que relata aqui, uma história real, tá, da autora, sobre ela se mudar da cidade grande para uma região mais do campo, digamos assim. E no caso aqui fala de um contraste muito interessante que nós do Ocidente aqui, né, do Brasil e tal, temos meio que um preconceito, mais ou menos, sobre os povos orientais, que é deles comerem cachorro. E no caso vai falar aqui que eles mesmos, lá do Oriente, têm esse estigma de rejeitar comer cachorro, de achar estranho comer cachorro. Mas no caso do povo da cidade, o povo rural, que tem o hábito de comer cachorros. Já o povo da cidade não. Quando o povo da cidade vai para o campo rural, eles se estranham também, eles têm esse estigma com as pessoas que comem cachorro de lá. E aqui vai falar sobre isso, sobre ela, que é uma moradora da cidade, indo para o campo. Conhecer esses hábitos que nós do Ocidente não gostamos, né? Nem um pouco. Nem um pouco mesmo. E aqui vai relatar nos desenhos. Inclusive aqui, ó. Mesma coisa da Revolução dos Bichos. Tem aqui. Deixa eu. Aqui, ó. Tem aqui uma capa. Uma jaqueta. E aqui é a capa do livro mesmo. Olha que bonitinho, um cachorrinho aqui. Aqui, ó. Que legal. Aqui os cachorros que eles adotaram. Inclusive aqui no livro tem coisa interessante, né? Que é uma história real, sabendo disso. Por isso que é interessante. Que aqui no início do livro fala que a autora diz que o marido dela nem queria ter os cachorros no começo, mas ela mesma previu que ele no futuro iria gostar mais dos cachorros do que dela mesma. Do que ela mesma iria gostar dos cachorros. E no caso ela acertou. E no caso isso é legal porque é uma história real e não uma ficçãozinha, né? E tal. E aqui os desenhozinhos dela são uns desenhozinhos legais, não são incríveis, mas são legais aqui, ó. Assim. Principalmente quando ela desenha os pelos dos cachorros, tá? Quando ela desenha o pelo fica legal. Ó, tipo essa daqui, esse cenáriozinho aqui, ó, de flor e tal. Aqui fica bem bonitão a arte dela. Mas no caso em geral é mais simples a arte dela, não é nada incrível e tal, mas é bonito, tá? Aqui tem uma parte chuvosa, ó, meio que aquarela, né? Algo assim. Então aqui é uma arte diferente que ela fez aqui no livro. Aqui ela relata um cachorro que ia virar sopa, né? Ou algo assim. Lá na Coreia ela resgatou. Como o cachorrinho tava. Pra ser abatido, pra virar comida. No caso ela resgatou esse cachorrinho.
Ela adotou vários cachorros, tá? Foi vários. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum. hum, alguma imagem mais legal. Ó, deixa eu passar daqui, ó, também. O primeiro cachorrinho deles, acho que foi esse aqui, foi o primeiro. Era cenourinha, algo assim. Tinha cenourinha, salsichinha, chocolate e tudo mais. Nomes super criativos, né? Aqui uma imagem meio de pesadelo, acho eu. Aqui assim, ó. Pensando no cachorro de rua que ela viu lá e tal, enfim. O HQ, aqui um manhwa, né? Um HQ coreana, da Coreia do Sul, não do Norte. Bom lembrar isso. Muito comovente e muito maneira. E aqui, Sakura, um recanto sobre aquele livro que eu te dei, né? Poliana, que foi inspirado em Cândido. Aqui temos outro livro, ou melhor, outra duologia de livros sobre uma menininha que se aventura por aí, que é Alice no País das Maravilhas. Aqui tem um box, que vem dois livros dela e vem um de colorir, vem um Bob Goods aqui dela, um livro de colorir. Aqui tem as imagens, ó. Tá escrito assim abaixo? Não. Aqui as imagens para colorir o Bob Goods aqui da Alice e tal. E aqui tá as histórias mesmo. Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Aqui, a história da menininha que se aventura por mundos psicodélicos e malucos que não fazem nenhum sentido e que são metáforas muito fodas para várias coisas fodásticas e tal. Eu gostei mais desse segundo aqui. Eu achei essa história aqui mais madura, mais entendível as metáforas e tudo mais. Embora a maioria eu goste mais desse daqui, né? Mas eu gostei mais desse. Eu sou do contra. Aqui são histórias bem divertidinhas, tá? Passam bem rápido, são muito fáceis de ler, embora sejam clássicas, né? De 1800 e já vai bolinha. São histórias fáceis de ler, embora também malucas, né? Porque nada que faz sentido com nada. Não tem uma história. A história é linear, mas os acontecimentos não são lineares. Mais ou menos isso. Aqui eu fiz várias marcações, ó. Então, dá pra ver daí? Acho que dá, né? Várias marcações aqui de metáforas e tal. Eu achei bem bacaninha. E eu acho que você vai gostar de ler essas histórias aqui da Alice. Pena que o Lewis Carroll não escreveu mais, né? Que aqui são as aventuras de Alice. Através do espelho e no País das Maravilhas. Mas ele só escreveu essas duas. Não escreveu mais do que essas duas. E bom, falando em menininhas que se aventuram em mundos tanto normais quanto alucinógenos, temos aqui também a história de um menino, olha só, que se aventura por um mundo também, ó. Que no caso, essa aqui é uma história que continua. Esse aqui é o livro 2. Só que ele pode ser lido individualmente. Mas antes de ler esse livro aqui, é melhor você ler um primeiro, que é o Tom Sawyer. Para depois ler Huckleberry Finn, do Mark Twain. Que no caso aqui, basicamente, pelo que eu sei, né? Porque eu não li esse livro aqui. Eu quero ler Tom Sawyer primeiro para poder ler esse daqui, porque esse aqui tem spoiler do Tom Sawyer. Eu não sabia que o Tom Sawyer era o primeiro livro. Enfim, basicamente esse aqui conta a história de Huckleberry Finn junto de seu amigo Tom Sawyer. E no Tom Sawyer conta a história de Tom Sawyer junto de seu amigo Huckleberry Finn. Entendeu? Aí, no caso, eles passam por várias aventuras ao decorrer da história. Várias, assim. Tem aqui também, esse aqui é um livro bem pioneiro, tá? Que no caso, primeiramente, esse daqui foi um livro que meio que inaugurou o romance americano dos Estados Unidos. Se não fosse esse livro aqui, provavelmente a história dos romances dos Estados Unidos seriam diferentes. Porque esse daqui foi o que inaugurou o romance verdadeiro americano. Tal qual, mais ou menos, o, o José de Alencar inaugurou o romance brasileiro. Mais ou menos isso. Não exatamente isso, mas mais ou menos. Porque o José de Alencar inaugurou o romance indígena brasileiro, brasiliense do Brasil. Sem ele, o romance de hoje seria diferente, porque ele foi o pioneiro disso. Tipo isso. Esse daqui, o Mark Twain, é mais ou menos a mesma coisa. Se não fosse ele, a literatura americana seria outra coisa. Enfim. E também esse livro aqui é pioneiro com o sentido de ser contra a escravidão. Porque ele foi lançado, deixa eu ver em que ano, nem sei em que ano foi. Mas foi lançado em 1800 e alguma coisinha. E já era aqui contra o racismo. Já era contra, severamente contrário, tá? A ideias racistas. Ok? Não fala aqui quando foi. Mas enfim, Mark Twain, ele escreveu isso aqui no século XIX, tá? Isso aqui já era contra ideias racistas. Desde essa época.
Isso aqui é realmente um livro muito... esqueci a palavra. Enfim, porque os Estados Unidos, até hoje, né, possuem muito racismo em sua sociedade e tal. E esse livro aqui, em si, nessa época, já falava que racismo não fazia nenhum sentido. Nenhum racismo. Nenhum sentido. E tudo mais. Um livro bem pioneiro. Huckleberry Finn. E temos aqui um livro que você conhece, embora não totalmente, pois você conhece mais a série que foi inspirada nesse livro aqui, que aliás você me deu spoiler da série, que provavelmente também é spoiler do livro, porque você falou que o personagem principal se dá bem no final, que no caso ela consegue fugir lá de onde ela estava, e no caso eu fiquei bem pé da vida com isso, né, porque geralmente em distopias, o personagem principal se ferra para mostrar como a crítica social, né, da obra. Para mostrar que no futuro ruim desses, ninguém sai impune. Porque é muito merda para sair impune. E não tem esperança no mundo desses. Mas no caso desse daqui é diferente, aparentemente. Né? Que no caso foi aqui, é o Conto da Aya. O Conto da Aya, da escritora Margaret Atwood. E no caso também, né, tem a continuação desse livro aqui, que é Os Testamentos. Aqui, o 1 e o 2. No caso eu não li nenhum. Mas tá aqui. Você sabia que tinha continuação desse livro aqui? Acho que não, né? Eu te contei. Não lembro. Enfim, tá aqui. Eu recomendo que você leia, mesmo eu não tendo lido esse daqui. Mas, enfim, né? Recomendação. Não com muita autoridade, mas com um viés. Digamos assim. Aqui também temos um livro de mistério que você adora. Adora coisa de crime, né? Igual a muitas mulheres. Sobre serial killers, sobre máfia, sei lá, algo assim. Que é aqui o clássico. E não sobrou nenhum, da Agatha Christie, que eu também não li. Mas aqui essa edição aqui é muito bonita, ó. Como ela... Ó, que legal. Isso aqui é muito bonita, capa dura. Ó, por isso aqui, ó, me exibindo de novo, né? Essa daqui também é capa dura. Ó, muito show, né? Eu adoro exibir minhas coleções de livros. Eu sou muito modesto. Aqui, Agatha Christie, um romance policial mais famoso de todos e mais bem escrito de todos, isso é de acordo com a contracapa do livro e tudo mais. E também enfim, ele não é um clássico, ele não é super famoso, ele não é referência, romance policial à toa. Leia-o, acho que você vai gostar. Eu também pretendo ler muito em breve, embora não tão em breve assim, porque eu tenho uma listinha na fila para ler antes, mas enfim. Agatha Christie, A Rainha do Crime. Agora a segunda leva, vamos aqui a outro livro de crime, que acho que você vai gostar também, porque também tem terror, tá? Que é aqui Psicose, do Robert Blanc, que eu não li também. Eu só li os curtinhos, tá? Daqui, ainda não li os grandes. Quer dizer, o Morro dos Ventos Vivantes é grande, tá? Mas parece curto, mas é grande. Mas tirando ele, eu não li nenhum grande ainda. Dos que eu tô apresentando aqui, caramba, tá difícil falar hoje. E aqui, Psicose, que é um livro muito famoso, né? Que eu quero muito ler também. Quero ler logo. Não sei quando eu vou ler, embora queira ler logo. Mas enfim, tá aqui, livro de terror. Inclusive, eu acho que esse livro aqui que deu origem ou inspirou, né, a criação do gênero de terror slasher. Do assassino que sai matando várias pessoas no filme. E tal. Acho que esse livro aqui que deu origem ou inspirou, né, a origem do gênero slasher. Psicose. Agora, um negócio aqui que você vai gostar também, que é livros de toque, não é nem toque, de livros, enfim, religiosos. Que é aqui, primeiramente, né, um livro do Stephen King, o Mestre do Terror, mas que também sabe escrever histórias de drama, pelo que eu sei que são muito bem feitas, que é aqui A Espera de um Milagre. Que no caso, né, você deve conhecer o filme, provavelmente, que no caso aqui é uma história de um cara que um ele é um iluminado, no caso um abençoado, digamos assim, que tem poderes para poder curar as pessoas, tal qual Jesus, né, e tal. E no caso ele é condenado à pena de morte injustamente, aqui no livro. E no caso o mandado do Estado, que é o cara que ativa a alavanca da cadeira elétrica, ele sabe que o personagem aqui é inocente e que ele e que ele faz milagres e que ele é pessoa do bem, porque ele não pode fazer nada, porque ele é só pau mandado
para o mandado do Estado. E no caso aqui, né, vai mostrar que eu não li, tá? Também. Vai mostrar aqui o decorrer da história sobre isso, até que eu não sei muito bem como é a história em si, né? Então só sei desse enredo básico aí, né? E, enfim, eu ainda não li esse livro, eu não li esse livro, como eu falei, e eu também não pretendo ler ele tão cedo, porque eu tenho outros livros do Stephen King que me interessam mais em ler no momento, e não nesse daqui tão cedo assim, tá? Enfim. E temos aqui um livro que eu quero ler até que cedo, mais ou menos, que é um livro que eu acho que você vai gostar muito, esse daqui. Vai gostar muito mesmo, esse daqui. No caso é Os Irmãos Karamazov, do autor Fyodor Dostoevsky. No caso, por que eu acho que você vai gostar muito desse livro aqui? Porque ele é um livro, né? Ele é famoso, um livro, que é basicamente o melhor. Não boto aspas porque eu não sei, né? Mas ele é consolidado assim como o melhor debate filosófico sobre a existência de Deus ou não. No caso aqui temos três irmãos. No caso eu acho que esse livro aqui não fala só sobre a essência de Deus, tá? Mas enfim, temos aqui três irmãos que se debatem entre si, têm ideias divergentes, tá? Dentre elas, temos dois irmãos que um não é ateu, pelo que eu sei. Um é um cético, que ele duvida de muita coisa e ele não tem certeza quanto a muita coisa. Ele não dá certeza quanto àquilo. Mas ele não é ateu, pelo que eu sei. Não sei. Mas pelo que eu ouço falar, ele não é ateu. Ele é cético, talvez agnóstico. E temos aqui outro irmão que é crente, mas no caso um crente racional. E não um crente crentalhada, sabe? E tudo mais. Não é fanático, né? Claro, porque isso daí também é uma bosta. No caso, esses dois irmãos vão debater entre si sobre essas questões. E, obviamente, né, no final vai resultar de o outro provavelmente se converter. Ou algo assim. Provavelmente, porque no caso o Dostoiévski era cristão, ortodoxo, né? No caso ortodoxo, vou dizer uma coisa interessante sobre esse livro aqui, porque esse aqui não é cristão evangélico, nem protestante, nem católico. É ortodoxo, que é uma vertente do cristianismo lá da Rússia. E também lá dos países do leste europeu. Porque, né, na história do cristianismo aconteceu mais ou menos assim. A Igreja Católica se consolidou mais ou menos ali no século 4 ou 5, criando ali a primeira versão da Bíblia, a primeira reunião dos livros bíblicos, né, que foi a Bíblia original, entre aspas, porque foi a primeira reunião dos livros da Bíblia. E no caso essa modelo bíblico ficou ali durante o Império Romano, né, depois que o cristianismo virou religião oficial do Império Romano, ficou lá perdurando durante mais de 500 anos, né, mais de 600 anos por aí, até que no século XI, mais ou menos, o Império Romano caiu, né? Se dividiu em dois. No Império Bizantino e no outro lá, que eu não lembro agora o nome direito. Eu não lembro mais qual é qual também. Mas enfim. O Império Romano desse lado aqui, aliás, desse lado aqui, virou o Império que era dominado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Por católicos romanos, esse lado aqui. Né? O herdeiro do Império Romano. Por isso que é a Igreja Católica Romana, desse lado aqui. Esse lado aqui virou outra coisa. Virou a Igreja Ortodoxa. Aqui, Igreja Ortodoxa Russa, mais especificamente. Né? Se dividiu ali nas duas questões. E depois de mais de 500 anos, né, veio ali a Reforma Protestante, que veio o protestantismo na Igreja Católica Ortodoxa, Católica Apostólica Romana, virou protestante também, né? Teve outra vertente protestante. E depois de 500 anos da Reforma Protestante, temos agora o Pastor Mirim, né? Grande evolução da coisa. E no caso, aqui eu falei isso porque esse livro aqui, apesar de ser cristão, tá? Provavelmente, porque também você deve saber, né, que a Bíblia protestante, barra evangélica, é diferente da Bíblia católica, né? Porque na Reforma Protestante, Martinho Lutero decidiu lá, por uma interpretação dele e de outras pessoas e tudo mais, que alguns livros não deviam ser retirados da Bíblia, não eram inspirados por Deus, na percepção deles ali, na concepção deles. E aí tiraram alguns livros lá do Novo Testamento. E a Bíblia protestante ficou menor do que a Bíblia católica. E no caso aqui, a Bíblia ortodoxa é diferente, porque a Bíblia ortodoxa é maior do que a católica. Tem mais livros. Ao invés deles retirarem livros, eles adicionaram mais livros.
tá? Aí no caso, provavelmente aqui, eu falo isso por quê? Porque provavelmente você pode encontrar aqui, eu não sei porque eu não li, tá? Não li isso aqui nem a Bíblia ainda, mas pretendo ler em breve. É, mosquito. Ai, mosquito é foda, viu? O que eu tava falando? Assim, sobre a Bíblia ortodoxa. No caso, talvez, você, quando for ler isso daqui, você encontre umas coisas meio estranhas. Não estranho, tipo, o que é isso aqui? Isso aqui tá muito estranho pra mim. Sei lá, isso aqui tá muito desvencilhado do cristianismo. Não é isso. É porque provavelmente você pode encontrar aqui alguma passagem bíblica que não tem na protestante nem na católica, ou alguma visão sobre tal coisa que é incomum, coisa do tipo, porque isso aqui é igreja russa. Tá? Não é igreja evangélica, nem católica, nem nada assim. É diferente a coisa. Mas, provavelmente isso aqui é o mínimo, tá? Tô falando isso aqui só por aviso mesmo, mas provavelmente nada que você encontrar aqui vai ser gritante, assim, de diferente, de estranho, nada desse tipo, né? Mas acho que você vai gostar muito desse livro aqui, tá? No caso, talvez eu faça um vídeo sobre esse livro aqui. No caso, um vídeo contrapondo o livro. Talvez. Ou não. Enfim, tanto faz. Quero ler em breve, tá? Eu quero muito ler esse livro aqui mesmo. Acho que vai ser legal. E também essa edição desse livro aqui eu achei interessante. Por isso que eu comprei ela. Porque também, né, ela vem aqui no box e tal. Ela vem dividida em dois, que no caso esse aqui é um livro só, tá? É um livro só. Foi dividido em dois. Não é dois volumes. É um livro só. Foi lançado de vez, mas essa editora aqui quis lançar em dois volumes. Felizmente, porque é muito mais fácil ler um por um do que pegar o blocão inteiro para ler, né? E no caso desse livro aqui também, além disso, né, além da tradução também ser maravilhosa, pelo que eu saiba, ela também tem ilustrações, assim, que não são ilustrações lá essas coisas e tal, mas são ilustrações até que maneirinhas, mais ou menos, mas também não é lá essas coisas. Mas no caso eu peguei essa edição aqui mais pelo fato de ser dividido em dois volumes. Por isso que eu peguei essa edição aqui, porque tem outras edições também, que é em volume único, que eu também recomendo, porque também são mais baratas. Mano, no caso desse daqui eu acho mais confortável de ler, né? Melhor de ler. E também porque esse aqui tem ilustrações. Embora as ilustrações não sejam nada demais, como eu falei anteriormente. Tipo, esse daqui é o quê? É tipo um crânio, que é uma barba, né? Algo assim. É meio abstrato, né? Os desenhos aqui. Mas são. Deve ser na história, né? Do coisa da narrativa, deve ser compreensível. Deve ser interessante também, né? Tudo mais. Deixa eu ver aqui outra. Isso aqui, de uma mulher. Tal. Esse aqui já é mais abstrato ainda, né? Só uns riscos, mas só uma imagem aqui assim, ó. De longe dá pra ver melhor do que de perto. De perto parece muito mais riscos do que de longe, parece um desenho. Assim, ó. E tal. Enfim, Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. E por fim, nas recomendações, temos aqui o famosíssimo, que você conhece com certeza, As Crônicas de Nárnia, do autor C.S. Lewis. No caso, uma coisa interessante já para falar desse livro aqui é que você não vai encontrar esse livro aqui em nenhum lugar para você vender normalmente. Essa edição aqui, melhor dizendo, porque essa edição aqui, com essa capa aqui, tá esgotada. Olha só, você só tem agora a edição ou dividida nos 7 volumes, que isso aqui é um livro só, né? Aqui é um volume só, mas são 7 livros. São 7 crônicas, né? Você só vai encontrar agora as 7 crônicas separadas, em capa dura com ilustrações. Inclusive é o que eu queria comprar. Eu queria comprar essa edição nova das Crônicas de Nárnia. Em capa dura e com ilustrações. Que só tem agora essa. Não tem mais essa daqui. Mais barata e em capa mole. Só tem essa daí, também, mas também tem a edição em volume único também. Só que ela é gigante, assim. Ela não é desse tamanhozinho assim, ela é maior, assim, ó. Assim. E também tem ilustrações e tal. Mas eu não quero comprar essa, porque é desconfortável para ler. Essa daqui é melhor. Em volume único, melhor para ler. E também eu queria comprar as edições em volume individual, com as ilustrações lá bonitonas para eu ler, porque eu acho que vai ser a melhor experiência, né? Mas essa daqui também é válida, né? Embora seja a letra pequenininha assim, ó. Mas são os 7 livros aqui num volume só, que a minha mãe comprou por R$ 25. E hoje em dia, pelo que eu vi, da última vez que eu vi, tá? Estava custando R$ 400 uma edição dessa aqui. E a minha mãe pagou 25. Enfim, né? As Crônicas de Nárnia aqui, a edição que você. A edição não, é a história que você deve conhecer, né? Do lado do armário, das crianças que entram no armário e entram no mundo mágico. E tem um leão falante, que é o Asla, né? E tal, que no caso o Asla é uma alegoria a Jesus, né? Tudo mais que você deve saber aí da história e tal. Eu também não li ainda, mas eu quero muito ler. Parece ser muito interessante essa história aqui, tá?
E, enfim, né? História cristã também. Que isso tem ensinamentos cristãos e tal, ensinamentos cristãos bons, né? Claro. E, enfim, história de fantasia, legal, infantil e legal. Sei lá, o que eu tenho mais pra falar? Acho que nada. Acho que é isso, tá? É, Hip Hipster e Sakura, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, que tenham visto até agora, né? E, bom, se gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal, Hip Hipster, e compartilha para quem vocês quiserem. Muito obrigado. Peraí, como é que era? Era assim? Acho que era assim, né? Que fazia.